Olá, telespectador, a graça e a paz de Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e este é o canal Ministério Essência Cristã, onde levo até os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, a palavra do Senhor. É possível exercer uma função pública como cristão e ainda assim não se contaminar com as coisas erradas? Eu quero lembrar de um texto da palavra do Senhor que se encontra em Daniel, no capítulo de número 6. Diz assim, verso 3. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro ou culpa. É possível um cristão exercer uma função pública, seja ela por causa de concursos, seja ela de cargo eletivo? Sim. Há cristãos que não aceitam isso, porque dizem que é do reino do mundo. Mas a verdade é a seguinte: nós temos aqui um caso fantástico de um homem de Deus chamado Daniel, que era um jovem retirado de Israel, levado cativo para a Babilônia, treinado em toda a faculdade de conhecimentos da Babilônia, um homem competente, um homem probo, um homem digno e que foi colocado numa função pública de gestor, de administrador, de governador. E diz o texto que ele, dentre todos os que exerciam o poder público, ele era o melhor. E que os seus inimigos procuraram encontrar uma falha, algum erro que pudesse macular a sua biografia, mas não encontraram erro algum, culpa alguma. O mundo político é muito sujo, o mundo político é muito errado. O mundo político jaz no maligno e nós sabemos muito bem que uma coisa é aquilo que se diz ao público, outra coisa é o que acontece nos bastidores. Eu me lembro bem há muito tempo atrás que tive oportunidade de conhecer políticos no Congresso Nacional. Eles que tinham verdadeiros ataques severos de palavras terríveis contra os seus colegas na frente do plenário. Lá atrás, na lanchonete, no restaurante, almoçavam todos juntos e trocavam cartões para churrasco, para casamentos, para eventos. Então eu perguntei a alguém, mas como é possível uma situação destas? Eles transmitem tanta ira, tanto ódio, eles falam palavras tão duras lá na frente e aqui eles são amigos? Então alguém que conhecia muito bem o Congresso, que está lá, disse, olha, aquilo é apenas para que os eleitores olhem e vejam e possam fazer opção pelos seus próprios candidatos, mas todos eles aqui são amigos. A verdade, meu querido telespectador, é que Deus pode usar a sua vida em cargos públicos, mas para que ele use de fato a sua vida em cargos públicos, você tem que seguir o caminho de Daniel, que no exercício de suas funções foi justo, foi reto e não houve erro em parte alguma do seu testemunho. É verdade, quem vai às minas de carvão trabalhar, volta com a roupa suja de fuligem do carvão. Isto é fato, mas também é fato que uma boa água com sabão tira toda a fuligem. O que isto quer dizer?
Quer dizer que no mundo público, no mundo político, o servo do Senhor, ele é apresentado a uma série de coisas erradas, uma série de compromissos que não pode assinar. E aquilo perturba o seu coração e às vezes pode denegrir a sua colocação diante dos seus eleitores, quiçá diante de Deus. Porém, se ele for uma pessoa proba, ele afirma e reafirma o seu compromisso de justiça, de retidão, de palavras certas e de não ceder de maneira nenhuma ao pecado, ao erro e às falcatruas. É fácil? Não. Não é fácil, porque o sistema cospe para fora todos aqueles que pleiteiam ser pessoas justas, corretas, íntegras, que não aceitam a corrupção, que não admitem os dinheiros que correm para que determinadas coisas sejam aprovadas ou liberadas. Estas pessoas são figurinhas marcadas, que não são convidadas para mais nada e sofrem ameaças, como Daniel sofreu ameaça de morte. Os justos são ameaçados. Mas, se Deus chamar alguém para que no exercício de uma função pública possa trazer benefícios íntegros para uma sociedade, fazendo daquele lugar um lugar aprazível, um lugar bom para se viver, fazendo com que a justiça seja feita ao órfão, à viúva, ao aposentado, ao trabalhador, ao cidadão, àquele que constrói as suas casas, se for possível, no exercício da função pública, ser bondoso, ser justo e ser íntegro, aleluia! Mas é necessário que tenha uma vida reta, justa diante de Deus. Nós tivemos excelentes homens públicos no passado que exerceram excelentes reinados, como Davi exerceu um excelente reinado, o rei Ezequias, o rei Joás, o rei Josias. Foram homens que foram corretos na sua gestão pública. Daniel, dentro do país que levou cativo Israel, foi um homem justo na sua administração e na sua gestão. Procuraram falhas, e aqui está a sabedoria. Alguém que lida com o público tem que ter o cuidado naquilo que se fala. Há muitos que esposam ideias conservadoras, ideias que são compatíveis com o cristianismo e que estão na vida pública, mas não cuidam da maneira de apresentar estas ideias, não cuidam da diplomacia na hora de apresentar os seus postulados. Geralmente se envolvem em intrigas, em bate-bocas, em discussões, em podcasts onde fazem e tecem afirmações que facilmente podem ser usadas pelo inimigo. Aquele que se torna um homem público tem que saber se portar. Não apenas o homem público, mas todo aquele que lida com o público, inclusive o pastor. Hoje em dia há uma safra de homens chamados para o ministério que não cuidam da sua imagem, que não cuidam da sua aparência, que não cuidam da maneira de aparecer para o público. Vá você numa feira comprar bananas. Você compra qual? Aquela que está toda suja, toda pretejada na casca, que está riscada? Ou você procura aquelas que estão mais alinhadas, aquelas que estão nos cachos, aquelas que estão mais amarelas, mais bonitas, ou então mais verdes para poder amadurecer na sua casa? Claro que você procura a melhor. O interior é tremendamente importante, mas o exterior mostra o que há dentro no interior do coração do homem. Nós devemos ser pessoas que demonstram que há riquezas dentro de nós. Então nós extravasamos esta mesma riqueza, esta mesma compostura. Essa é a palavra que um homem público, uma mulher pública devem ter: compostura, dignidade. A ponto de não apenas parecerem íntegros, mas serem íntegros, de terem vidas ilibadas, de terem um testemunho público, de serem pessoas que executam a justiça, que fazem o bem.
advogados, juízes, promotores de justiça, delegados, policiais, sargentos, oficiais do exército, homens públicos que servem a população, devem ser pessoas dignas, justas, íntegras, de vida ilibada. E se procurarem os erros em sua vida, não vão achar, porque são pessoas que buscam a presença de Deus. E se errarem, são os primeiros a confessar o erro e pagar pelo seu erro, e que mostram através disto uma dignidade de postura. Que Deus ajude a todos vocês que me ouvem, e se Deus chamá-los para uma função pública, façam-no na dignidade de um cristão. Não entrem para estas politicagens ou para a defesa de coisas indefensáveis à luz da palavra de Deus. Eu gosto de determinado partido. Sim, mas o seu partido gosta de práticas que não são compatíveis com a palavra de Deus. Gosta de filosofias e de comportamentos com as crianças e com o gênero humano que não são compatíveis com a palavra de Deus. Então repense a sua posição política e então escolha um bom caminho onde vai representar Cristo através da sua dignidade, da sua vida, e vai ser a voz que vai ajudar os órfãos, as viúvas, os aposentados, os idosos, as crianças, os jovens trabalhadores e ajudar a administrar bem as cidades. Que Deus nos ajude a termos excelentes homens públicos, mulheres públicas, que exerçam atividades que glorifiquem a Deus. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, obrigado pela vida do profeta Daniel, que foi também governador, que foi, ó Deus querido, um homem segundo o teu coração, que não se vendeu à politicagem, mas que foi um homem de princípios, de valores e que apresentou um testemunho de que conhecia a Deus de verdade. Toma cada um dos telespectadores fortalecendo as suas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado por assistir a mais um dos nossos vídeos. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe com seus amigos. Teça comentários e também seja um dos mantenedores através deste número de Pix. Olhe para as nossas sugestões e venha nos assistir em outros vídeos. Muito obrigado e até o próximo, com a graça de Deus. Tchau!